continuando a aula de farmacologia aplicada, né? Então eu vou fazer aqui só um resumo para auxiliar vocês no estudo de medicamentos antipertensivos. Então, no caso, a gente vai trabalhar aqui com alguns antipertensivos, principalmente aqueles utilizados na rede de atenção básica, que aí são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, temos os beta-adrenérgicos, os simpaticolíticos, os vasodilatadores e os... Então, gente, começando, eu vou falar um pouquinho sobre os betas-adrenérgicos. Aí temos um dos principais, os mais conhecidos, o propranolol. E o propranolol é metabolizado pelo fígado, eliminado pela urina e fezes. Eles vão se ligar aos receptores beta-adrenérgicos, principalmente no coração, diminuindo a frequência cardíaca e, logicamente, diminuindo o consumo de oxigênio. São utilizados geralmente como uma primeira escolha, no tratamento para hipertensão. Tá? Então, ele tem seleção pelos bloqueadores antagonistas do beta-1, que geralmente eles são seletivos porque são receptores da musculatura cardíaca, tá? Então por isso que eles são beta-bloqueadores. Logicamente, ao se ligar e ao realizar o antagonismo dos receptores beta-1, ele vai diminuir a frequência cardíaca, consequentemente vai diminuir a pressão arterial. Então, diminuindo a frequência cardíaca, o consumo, a demanda, o oxigênio vai ser menor, né, a circulação vai ser menor, e aí ele vai diminuir a resistência periférica. Tá? Aí tem que ter uma atenção, cuidado especial com os beta-bloqueadores. Eles podem aumentar ou podem exacerbar, tá? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, distúrbio da condução, e é contraindicado, ele tem uma certa contraindicação em diabetes do tipo 1, porque ele pode mascarar os sintomas de hipoglicemia, certo? Deixa eu ver mais alguma coisa que é interessante. Hipopotassemia pode acontecer de forma discreta devido à indução de hiperglicemia. Pode acontecer também. E hiperpotassemia também pode acontecer. A segunda classe dos antihipertensivos eu tenho os simpaticolíticos, tá? Então são simpaticolíticos porque eles atuam no sistema nervoso simpático. Um dos mais conhecidos aí que temos a ação a metildopa, que é de ação central, e o carvedilol, tá? O carvedilol ele é misto entre alfa bloqueador e beta bloqueador, certo? Então, deixa eu ver, a farmacocinética, ele é metabolizado pelo fígado e eliminado pela urina, certo? Então, o metildopa ele é uma droga de tratamento para hipertensão na gestação, né? E alguns cuidados de enfermagem que devemos observar de uma forma geral. Observar a hidratação do paciente, distúrbios hidroeletrolíticos, alguma perda de peso. Então, esse tipo de acompanhamento que a gente deve realizar. Eles impedem a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2 ela é um potente vasoconstrictor, certo? E promove a excreção de aldosterona, que também vai reter o sódio, ou seja, então ele vai impedir a transformação de angiotensina 1, ou a conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2, porque a angiotensina 2 é que vai fazer a vasoconstricção, tá? E também vai promover a excreção de aldosterona, que ela é responsável pela retenção de sódio. Então, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles geralmente são utilizados quando os beta-adrenérgicos ou os diuréticos não funcionam. Então, geralmente, eles são utilizados como droga de segunda escolha. As condições de uso: insuficiência cardíaca, disfunção sistólica ventricular esquerda e também após infarto agudo do miocárdio. E aí, no caso, tem indicação para diminuir o sódio e a água e diminuir a pressão arterial. Vai melhorar a função renal do paciente com diabetes.
Os cuidados de enfermagem que a gente deve ter para esse paciente é geralmente acompanhar a contagem de leucócitos, que pode acontecer algum tipo de interferência, pelo menos a cada 2 semanas antes e a cada 2 semanas nos 3 primeiros meses. Administrar 1 hora antes da refeição, porque pode reduzir a absorção se você ingerir qualquer tipo de alimento, e podem causar elevação da ureia e creatinina. Então é importante o paciente que faz uso de, por exemplo, captopril, de vez em quando solicitar um exame de ureia e creatinina, ok? O segundo, bloqueadores de angiotensina 2. Então, esses bloqueadores eles só vão atuar na angiotensina 2, ou seja, vão bloquear a angiotensina 2. Eles não atuam na conversão. Um exemplo desse medicamento é o losartano, certo? Então, o losartano é um exemplo, eles vão se ligar a muitas proteínas plasmáticas, bloqueia a ligação da angiotensina 2 ao receptor, então ele não atua nessa transformação da angiotensina 1 para a angiotensina 2. E aí os cuidados de enfermagem para esses casos, temos monitorar a pressão arterial, avaliar a função renal, observar reações como cefaleia, pode aparecer fadiga, tosse, reações gastrointestinais, aumento também do potássio sérico. Então, observar sinais de alterações do potássio, tá? Os diuréticos, né? Então, os diuréticos eu tenho dividido em diuréticos tiazídicos, diuréticos de alça e diuréticos poupadores de potássio. Então, os tiazídicos, eles vão atuar no tubo distal, onde acontece a absorção de 5% de sódio, e os tiazídicos, eles vão aumentar a expressão de sódio, cloro, água, potássio e cálcio. Também vão aumentar a eliminação de bicarbonato, magnésio, fosfato, brometo, e diminui também a expressão de amônia, que pode causar, logicamente, se diminui a expressão de amônia, então pode causar a elevação da amônia. Então, o diurético tiazídico ele vai ter indicação para edemas, né, alguns casos de edema, hipertensão arterial, logicamente. Aí a gente tem que ter atenção nos distúrbios hidroeletrolíticos e hipocalemia. Tá? Então, a hipocalemia, a gente vai conseguir identificar essa hipocalemia por câimbras. Então, quando o paciente começa a queixar de câimbras, então a gente tem que ter atenção que ele pode estar apresentando algum sinal de hipocalemia. Tá bom? Então, o próximo é o diurético de alça. O diurético de alça é exemplo a furosemida, que geralmente é muito utilizado no venda venosa nos hospitais. Ele tem ação na sua alça de N, né? Então ele tem ação numa porção da alça. Ele vai inibir a absorção de sódio, cloro. Ele produz a diurese máxima, ou seja, ele é o mais potente em relação à diurese. Ele vai ter indicação de pacientes com edema agudo de pulmão, vai ter indicação em caso de edema e hipertensão arterial. Também devemos ter atenção para casos de hipocalemia e perda de elétrons, né, ou distúrbios hidroeletrolíticos. Tá bom? Então, pesar o paciente, observar sinais de desnutrição, desidratação, que o paciente ele pode estar descompensando. Outro diurético são os poupadores de potássio. Como o próprio nome diz, eles vão fazer o quê? Eles vão poupar, ou seja, eles vão diminuir a eliminação do potássio, ou seja, a perda de potássio. Então, eles são geralmente mais fracos. Um exemplo, a espironolactona, e eles vão atuar nos túbulos distais, ou seja, uma outra proporção, uma outra porção do néfron. Então, ele vai excretar sódio, água, cloro, cálcio e vai diminuir a eliminação, como eu disse, de potássio. Serve para tratamento de edema, hipocalemia induzida por outros diuréticos. Então, ele pode ser associado a outros diuréticos em que esteja ocasionando a hipocalemia, certo? Principalmente em situações, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. E também síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca de uma forma geral. Então, gente, isso foi só um resumo para dar uma luz ou para de repente facilitar. E qualquer coisa a gente está por aí. Um abraço, valeu!